Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto Nés ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperava vocês até que viessem a ser grandes, abster-vos-ei de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, ter descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, Ruth. Porém, Ruth se apegou a ela. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, usa-me como um canal de bênção nesta hora e continua falando conosco, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero fazer algumas aplicações aqui com esse texto. Primeiro, por ser uma história de família e por ser uma história bem intensa, no que diz respeito a acontecimento, a fatos, que podemos comparar com aquilo que nós enfrentamos no cotidiano. Já viu que é uma história de família, inicialmente marido, certo? Esposa e 2 rapazes. A primeira coisa que nós vamos ver que esta família vai enfrentar é uma boa crise. O texto abre dizendo que houve fome na terra. Aquela família vai ter que sobreviver a uma crise. Eles vão ter que enfrentar juntos uma grande dificuldade. E a dificuldade aqui é fome. Aqui uma fome de fato, onde talvez um Bolsa Família poderia salvá-los. Onde o dinheiro poderia preencher. Mas eu quero fazer uma adaptação para a nossa fome atual. Aquilo que vivenciamos dentro da nossa casa. Muitas vezes, ao abrir a porta da despensa, da geladeira, não vejamos a geladeira ou a despensa vazia. Mas as famílias hoje enfrentam uma outra fome. E ela contém alguns elementos que eu gostaria de aplicar do que as pessoas hoje estão famintas. O que elas querem hoje de fato. Se nós fôssemos falar de sobrevivência, aí estaríamos falando de alimento. Mas para sobreviver, na verdade, de fato, precisamos apenas de 3 recursos. Utilizando eles, todos os outros animais sobrevivem bem: água,
alimento e abrigo. Com esses 3 recursos, nós somos capazes de viver, ou melhor, de sobreviver. Se tivermos um lugar para nos abrigarmos, para nos protegermos, quer das intempéries, quer das feras, se tivermos alimento e se tivermos água, isso é o suficiente para que pessoas prosperem. Outras decisões e posturas precisarão ser tomadas, é verdade. Mas aqui eu quero dizer, não para a nossa sobrevivência, mas para a nossa vivência. Aquilo que vai além do sobreviver, para que haja prazer, satisfação. Nós vamos, e hoje, convivemos com 3 recursos que deixam pessoas famintas. O primeiro deles, atenção. Me veja, me note. Eu quero ser visto, eu quero ser notado. Você já parou para pensar o que pessoas são capazes de fazer para chamarem a atenção? Só para dizer, eu estou aqui, me note, me note. Nós moramos juntos, você é meu cônjuge, você é meu pai, você é meu filho, você é da família, mas eu sou invisível. Pessoas são capazes de beber, de vestir coisas escandalosas, de se comportar de maneira totalmente rebelde, com apenas um desejo. O desejo de dizer para quem convive com ela, para quem ela considere importante, me dê atenção, observe, olhe para mim. As pessoas hoje estão sedentas de atenção. Elas dividem atenção com a TV, com as redes sociais, com uma agenda altamente ativa, com muitas responsabilidades, com muitos afazeres, com muitos compromissos, e a maioria deles atendendo uma demanda de quem não tem nada a ver conosco. Queremos agradar, atrair a atenção, conseguir um like, onde muitas vezes a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais ficam sem atenção nenhuma. Já vi casos de mulheres se tornarem atraentes e de muitas vezes oferecer um nível de atenção para um outro homem com o único propósito: chamar a atenção do seu. Já vi filhos entrarem nas drogas, agirem de forma rebelde e andarem em companhias inadequadas, que não tinha nada a ver com o seu convívio, o seu ambiente de criação, porque estavam com fome. Com fome de atenção. Segundo elemento, carinho. Carinho. As pessoas estão famintas por carinho. Cuide de mim. Não apenas me note, mas se preocupe comigo. Cuide de mim. Pergunte onde eu estou. Me pergunte se eu estou bem. Cuide de mim. Cuide. Às vezes basta uma ligaçãozinha, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um nível de atenção. Você pode ajudar alguém. A primeira coisa que você pensa nesse ambiente atribulado é: como eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho dinheiro? As pessoas estão com fome, sabe, de carinho. Me note, certo? Cuide, se preocupe comigo. Às vezes no emaranhado de gente é tanta gente, e às vezes vem alguém na minha cabeça, porque não dá para vir todo mundo ao mesmo tempo, senão eu vou ficar doido. Mas aí eu ligo para alguém, ou encontro com alguém e digo: cara, eu estava sentindo sua falta, já faz alguns cultos que eu não te vejo. E aí a pessoa começa a chorar. Eu fico: sério? O senhor notou a minha ausência? Hoje, a despensa está cheia.
os filhos têm uma boa cama, um bom conforto, mas pouco cuidado. Pouco cuidado. E basta um pouquinho de cuidado em outro lugar, isso pode atrair a atenção, porque as pessoas estão com necessidades. Terceiro, respeito. Me respeite. Por favor, me respeite. Respeite o meu tempo. Tenha paciência comigo. Me dê tempo para que as coisas possam acontecer. As pessoas estão com fome de respeito, com fome de carinho, com fome de atenção. Mas quando isso acontece, o próximo ponto é: houve fome na terra. Volta no verso, por favor. Volta para lá que aí o pessoal acompanha. Um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe. Agora nós vamos aprender mais com a crise. Ela vai precisar impor um nível de mudança. Mudança, transformação. Qual é o grande problema das mudanças quando o assunto é família? Não costuma haver sincronismo na mudança. Normalmente, as mudanças não acontecerão de forma simultânea. E aí nós teremos um sério problema. Se não dá para mudar os dois ao mesmo tempo, se é quase impossível ver marido e esposa mudando, pai e filho mudando, sogra e nora mudando ao mesmo tempo, o resultado dessa equação é extremamente problemático. Por quê? Quem é que muda primeiro? Quem é que vai mudar primeiro? Mudanças. Elas são difíceis. Eu tenho vivido e imposto sobre mim um nível de mudança em algumas coisas. Eu gosto muito de falar de mim mesmo, algumas pessoas não gostam disso, mas eu gosto porque aí eu sou minha matéria-prima. Então, eu sou um cara que eu tenho dificuldade de pegar a quinta camiseta da gaveta sem bagunçar as 4 de cima. Eu tenho dificuldade de pegar algo aqui para usar aqui e depois colocar aqui. Eu tenho dificuldade de fechar o que eu abri. Eu tenho. E eu estou numa guerra com o Cláudio. Eu vivi isso agora, eu falei com o Mério, querido, você tem um cortador de unha que nós mudamos de casa, está meio que ainda se ajustando. E foi exatamente essa mudança de casa que me fez mudar de postura. Aí ela falou, está lá na minha sacolinha. Aí eu fui lá, peguei, achei. E assim que eu peguei a sacolinha, que eu botei em cima, que eu peguei o cortador, já me deu vontade de deixar a sacolinha em cima, para não perder tempo. Aí eu peguei a sacolinha, fechei, botei, fechei e fui cortar a unha. Cortei a unha. Aí uma voz começou a falar comigo. Agora, Cláudio, você é uma nova pessoa. Você já vai morar no céu, você só tem que aprender a ser mais... Volta lá, pega aquela sacolinha, abre de novo. Aí eu já pensei, por que eu fechei? Fui lá. Eu queria
Não. Foi fácil? Não. Mas talvez você, engraçadinho, pense assim, pastor, eu tenho a maior facilidade de fazer tudo isso. Claro, porque você já adquiriu o hábito. Mas quem não tem? Mudança é um negócio difícil. Mudar não é fácil, não. Mas é necessário as mudanças. Ou elas são necessárias. Mas nós temos um problema gravíssimo quando o assunto é mudança. O primeiro é mudar. Sim ou não? Mas se você pensa que esse é o maior, você está muito enganado. Mudar não é tão difícil quanto depois que você mudou, continuar vivendo com quem não muda. Porque você, quando muda, você descobre que é possível. E aí você agora se torna intolerante com as pessoas, porque eu mudei. Mas aí você pega seu filho, que tem 14 anos, e você tem 60, e mudou agora. Seu menino só tem 14. Ele ainda tem 46 para mudar. Mas como você conseguiu a mudança agora, você não tolera mais. Então, nós vamos precisar de mudança. Famílias precisam, tem períodos, tem crises que vão precisar nos expor a um nível de mudança. Posso ouvir um amém? Terceiro ponto. Eu quero ver com você. O primeiro é aprender a lidar com as crises. Amém? Aí nós vamos precisar mudar. Posso ouvir um amém? E o próximo ponto é que o cara está fugindo de Belém para não morrer, muda para a terra de Moabe e acaba morrendo. Deixa eu te falar uma coisa. Família precisa aprender com perdas. Faz parte. Nós vamos ter que aprender com perdas. Que nessa família vem em dois modelos. Um, falecimento. O tal do homem morreu. O Elimeleque. Morreu. Eu faço isso nos meus eventos, palestras e show. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Levanta a mão, por gentileza. Todas as viúvas. Tem viúva aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aí tem? 7. 7 aqui tem? 8, 9. Aqui tem? 9 viúvas. 10 viúvas. 10 viúvas. Isso lá. 11 viúvas. 11 viúvas. Tá bom, 11 só. É quase grupo de extermínio. 11 viúvas. Olha como é que as coisas funcionam. Estava na Bíblia e vai estar aqui agora. Pelo menos na maioria dos lugares. Levanta a mão, por gentileza, todos os viúvos. Viúvo. Morreu, né? Morreu. Morreu junto com a viúva. Morreu. Não tem nem, não é possível. Pô, umzinho só, cara. Um viuvinho. Certo? Não é quem tem vontade, não. Certo? Diz, Abner, que só tem 3 vidas melhor do que a de um casado. Um solteiro, um viúvo ou um morto. São as 3 vidas melhor do que de casado. Mas volte para mim aqui, porque eu quero dizer algo muito importante em você. Essa família vai ter que lidar com perdas, e ela está em 2 modelos. O primeiro é com falecimento. Famílias vão perder muitas vezes seus pais. E aqueles que gozam dessas perdas se alegrem, porque ela seguiu o curso natural. Agora, quando um pai tem que sepultar um filho, aí é um grande desafio. Não estou dizendo que é a dor de perder. Eu só estou expondo que famílias precisam estar, nós precisamos estar preparados à perda, e não apenas por morte,
mas também por desistência. Eu não sei se você viu nesse texto, mas uma das noras resolve ir embora daquela família por opção. E às vezes a sua família vai viver isso. Um filho resolveu ir embora por opção. Alguém resolveu se afastar de você por opção. E se você não estiver apto a vivenciar isso, a sobreviver a isso, você está perdido. Nós temos um exemplo na igreja. Aqui, a Adriana conhece, da nossa família, perdeu a filha, resolveu que não ia viver mais. Primeira doença que apareceu, ele se entregou e acabou. Um homem saudável, emocionalmente abatido, porque não conseguiu diluir a perda. Então nós precisamos, a vida continua. Quer essa perda seja por morte, quer essa perda seja por desistência. A família traz consigo a formação, na formação, certo? Traz consigo a presença de uma outra pessoa, de uma outra mente. E um belo dia essa pessoa pode levantar e pode decidir que não quer mais você. Isso é agradável, sim ou não? Não, mas é verdadeiro. E muitas vezes nós vamos precisar sobreviver a isso. Perdas. Quarto, certo? Adaptabilidade. Viajam para Moabe para apenas um período, lá morre Elimeleque. Os meninos, então, casam com duas mulheres. O que era transitório passa a não ser mais. E agora, sabe o que acontece? Os dois rapazes acabam morrendo. O que nos expõe a essa família a viver adaptabilidades. Aprender a se adaptar ao novo posicionamento econômico de um provedor desempregado. O novo posicionamento familiar de um ente querido, seja ele, né, por parte da mulher ou do homem que está debaixo de uma enfermidade e que agora requer mais atenção, agora requer mais investimento financeiro. Esse foi um dos maiores desafios que as pessoas viveram durante a pandemia. O Covid-19 trouxe consigo uma expressão, a nova realidade, uma nova forma de se viver, um novo estilo de vida, onde somente fortes e adaptáveis iriam conseguir passar. Casais que não estavam fortes e adaptados sucumbiram ao confinamento. Empresas que não eram fortes e adaptáveis para conviver agora com home office e com tantas outras coisas que precisaram se adaptar. Fé, um novo modelo de culto, pessoas com máscaras, com distanciamento. O grupo de pessoas que não conseguiram voltar depois disso foi grande. Porque a família vai precisar conviver com uma adaptabilidade. Chegou uma criança, eu tenho que me readaptar. É um ambiente, é uma estrutura, uma logística. Agora não tenho mais criança, é uma adolescente. O quarto não é o mesmo. A atenção não é a mesma, a preocupação não é a mesma. Aquilo que nós tínhamos por preocupação de um acidente físico, agora fica com uma influência emocional. Agora os filhos casaram e vão embora, eu preciso me adaptar. Como é que agora eu vou viver? Então as famílias precisam, essa é uma família que nos mostra o poder da adaptabilidade, o poder de lidar com perdas, o poder de enfrentar os momentos de mudanças e entender que as crises fazem parte e nos conduz a um novo modelo familiar, muitas vezes. Hoje, os modelos variam. O matrimonial, certo? Hoje, as famílias constituídas por união estável. Hoje você tem monoparental, quando uma mãe solteira, por exemplo, é apenas um dos pais convivendo com os filhos. Você tem anaparental, quando não tem os pais, são irmãos vivendo juntos. Hoje você tem homoafetivo, quando pessoas do mesmo sexo formam família. Nós estamos debaixo de tudo isso.
Se você gosta ou não, se você concorda ou não, isso faz parte da nossa sociedade e muitas vezes até da nossa própria casa, da nossa família. Então nós precisamos estar expostos a tudo isso. Mas um dos momentos extraordinários dessa família é quando Ruth decide ir com Noemi. Agora ela quer voltar para sua terra. Suas duas meninas são moabitas, suas noras. Noemi sabe que se tem um povo que é seletivo, esse povo é o seu. Eles não vão casar com mulheres estrangeiras. Isso é contrário à lei do Moisés. Está lá nas Escrituras. Elas não são mais virgens. Isso seria uma vergonha para o homem. Por isso, Noemi diz: as duas meninas vão embora, casem-se de novo. Eu vou alforriar vocês. E neste momento, nós vamos ter duas posições nessa família. Alguém que desiste e vai embora agora por desistência. E a outra que diz: eu não vou embora, eu vou ficar com você. Mas você tem a liberdade de ir. Eu tenho a liberdade de ir, mas eu não vou, eu vou ficar. Eu decidi ficar. Eu gosto desse parâmetro de liberdade para as duas e da escolha. Escolha. As duas escolheram. É lógico que nunca mais você ouve falar de órfã, porque normalmente a Bíblia não dá muita ênfase aos desistentes. Certo? É assim que funciona. Mas nós vemos aqui que havia uma opção, ou havia a opção, a liberdade de escolha. Agora elas voltam, depois você lê, são 4 capítulos, é extraordinário. Elas voltam para o território de Moabe, e lá elas precisam encarar a vida de uma outra forma. 2 mulheres viúvas, sem filhos. Sabe o que elas têm a seu favor? Uma lei. E que lei é essa? A lei que elas ficam favorecidas pelo resto das coisas. É isso. O que sobra de uma colheita, um milho mal formado, certo? Uma espiga mal feita, defeituosa, aquilo que não serve para mercado, aquilo que o trabalho para beneficiar fica mais caro. Então deixa para essas pessoas. Agora nós vemos uma família que vai ter que aprender a encarar sua realidade. Você viu aqui no monólogo? Encarar a realidade. Estou sem desejo sexual. Eu estou sem paciência com você. Eu estou por aqui. Nós não estamos bem. As coisas não estão boas. Uma família precisa olhar para o momento ruim. E quanto mais rápido encarar este momento ruim, quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Tem que ter coragem. As duas chegam em Belém. E agora nós vamos fazer o quê? Eu vou sair para catar os restos. É assim que funciona. Encarar a realidade do momento. Nós precisamos. Não sei qual é o momento que você vive hoje. Não estou dizendo para você expor sua intimidade para os outros. Eu só estou dizendo para você encarar. E é isso que essas 2 mulheres vão fazer juntas. O próximo passo é o que Noemi vai falar para as suas noras uma vez e depois na sua terra a segunda vez. A primeira vez é: a mim me amarga o que o Senhor fez comigo. Quando ela chega em Belém, as pessoas disseram: olha aí quem veio, quem chegou foi Noemi. Ela disse: não me chame de Noemi, eu quero ser chamada de Mara, porque eu estou
amarga. E quem é que está vivendo com Noemi? Ruth. Que lição eu preciso aprender? Períodos de amargura suscitado por lembranças, por questões ruins. Nós estamos expostos a isso. O que ela está dizendo? Eu estou amarga. E o que Ruth está dizendo? Eu estou indo para viver com quem? Com uma pessoa amarga. Ela vai ser amarga para sempre? Não. Vê o final dessa história. O sorriso que Noemi traz consigo, a alegria, mas não foi assim para sempre. Então pare de ser tolo o suficiente de achar que sempre vai estar bom. E pare de ser pessimista o suficiente para achar que nunca vai melhorar. Tem período que as pessoas vão ficar amargas, sim. Decepcionadas, sim. E elas fazem parte de um grupo de pessoas que você ama, que você quer perto de você. Então você vai ter que tolerar a rispidez. Muitas vezes a falta de educação. Muitas vezes o distanciamento. Mas você precisa aprender a sobreviver isso. Está aqui, a mim me amarga. Eu estou uma mulher amarga. Eu estou uma pessoa amarga. Você já notou que tem gente que parece terapêutico? Tem gente que parece medicina? Tem gente que se você ficar meia hora, uma hora conversando com a pessoa, você sai mais leve. A pessoa te joga para cima, parece até que você tomou um remédio. Mas, ao mesmo tempo, tem umas pessoas que parece que é tóxica, radioativa. Você sai de perto, parece que ficou tudo. Roubou sua energia. Um alien. Conhece alguém assim? Não precisa falar. Mas na família da gente tem. Para de julgar os outros. Isso tem que aprender a viver com as pessoas amargas. Você está rindo? E isso tudo está só no capítulo 1. Certo? Se nós formos para o capítulo 2, eu só vou usar 2 coisas, mas tem 4, não dá nem para eu falar. Tiraram, por que tirou o relógio? Está ruim? Está ruim tudo aí, né? Falar de família, o negócio fica ruim. Certo? Preste atenção. Quando elas chegam lá, olha o que Ruth falou para Noemi. Noemi, você já está assim meio velhinha. Então você fica em casa que eu vou trabalhar. Uma cuidava da casa e a outra ia para o trabalho, ia para o campo, sim ou não? Cada uma fazendo a sua. Isso. Uma formação de equipe. Onde cada um faz a sua parte. Qual é a parte do nervoso? Me ajude aí. Qual é a parte do nervoso? Fala assim, ficar nervoso. Qual é a parte do que não está nervoso? Ficar enquanto o outro. Isso, revezamento. Deixa eu te falar, todas as vezes que você ficar nervoso assim. Ah, pastor, senão eu explodo. Então você vai mandar um áudio para você mesmo. Você ficou nervoso, você quer xingar o Abner, você quer falar um desaforo para o Abner. Aí você fala, o Abner, você vai para os infernos, o inferno é pouco. Você vai para o quinto dos infernos, você com Rosia, com todo mundo, vai todo mundo, tudo. Mas aí você manda para você. Deixa para mandar para o Abner amanhã. Amanhã você fala, esse, agora eu vou escutar tudo. Eu vou mandar para o Abner. Quando você clicar, nossa, essa pessoa que está falando isso aqui, meu Deus do céu, está violento. Não. Ainda bem que eu não. Isso.
Vai aprendendo. Virou um culto de autoajuda. E eu nem falei dos demônios ainda, porque o demônio não precisa. Tem gente que dá conta sozinho. O diabo nem fala, não vou lá não, na casa de fulano. Aquilo é uma doideira só. Não ando com aquela família não, que aquilo vai queimar meu filme. É. Quando eu vou lá, eles falam, tem um linguajar que me deixa até vermelho. É mais ou menos assim. Você sabe do que eu estou dizendo. Certo? Então é assim. Vai brigar com o filho? Tem que ter os dois. Um dá uma dura e o outro alivia. Calma, esse menino é bom. Inteligente. Mas não. Tem inteligência, ainda não achou na cabeça dele, mas está aí em algum lugar. É nosso filho. Aquela coisa. Na próxima crise você reveza. O bom fica ruim, o ruim fica bom. Trabalho em equipe, isso aí. Tá certo? Família precisa conviver com isso. Posso ouvir um amém? E quem é que está olhando para isso tudo? Deus. Deus está olhando para a crise, para as mudanças, para as perdas, para a adaptabilidade, para o novo modelo, para a liberdade das escolhas, para encarar a realidade, certo? Para viver com gente amarga, para observar o trabalho em equipe. Então Deus entra em cena no capítulo 2. A Ruth está lá catando as coisas, toda suada, toda bagunçadinha. Quem é que chegou? Hã? Isso, o Boaz. Quem é? O latifundiário, o dono das terras. O cara chegou naquele camelão 2.0. Isso, desceu. Deu uma olhada naquele povo, tudo trabalhando para ele. Tudo trabalhando para ele. Viúva pra caramba. Só trabalhando. Ele olhou e falou: maneira aquela garotinha lá, maluco. Quem é aquela lá? Alguém falou: é a Moabita Rutinha. É que era casado com o filho do Limeleque, da Noemi, que está amarguinha. É. Boaz falou: maneira é ela, hein, maluco? Eu pego, hein? O que ela tem para oferecer? Para o mundo físico? Mas para o mundo espiritual? Muita coisa. Rutinha é boa. Tá ruim de achar a Rutinha hoje, hein? As donas, ó, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Se achar uma mulher legal hoje, pega. É ouro, ouro. Pastor, na igreja tem muita? Tem não, olha direito. Tem umas cabritas que parecem ovelha, mas não vai não, maluco. Falo mesmo, estou na igreja com o pastor aí, que se dane. Tem homem bom? Tem muito homem bom? Hoje, se você acha um homem, ele não é macho. Se você acha um macho, ele não é homem. E se você achar um macho que é homem, está casado. O que é macho, pastor? Macho é o cara que gosta de mulher, cerol. Cara mesmo. O que é homem? O homem é o cara da obrigação. O homem é o cara distinto, decente, trabalhador, honesto, fiel, bom pai, bom marido. Isso. Qual é o problema? Encontrar os dois num recipiente só. Hoje, às vezes, o cara é homem, certo? O cara é homem, trabalhador, honesto, decente. Aí você casa. Tem cerol não. Eles têm dor de cabeça, não quer fazer amor. Brigou com a mulher, não. Perdi a vontade. Você é louco, rapaz. Você pega primeiro e perdão depois. Olha a verdade. Aí o cara, ser homem não é macho. Ser macho não... Sangue de Jesus tem poder. Olha os demônios já querendo chegar. Eu não... Então, Deus está olhando tudo e vai dar o quê? O que essa família precisa?
apenas de uma oportunidade, e ela aparece. Boaz se interessa. Vocês gostam da bagunça, né? Não vou falar mais, não. Fica me provocando, Cláudia. Eu conheço. É o inimigo. Essa família tem a oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que ter algumas coisas quando você for falar. Levanta a mão todos os solteiros. Já vou terminar. Todos os solteiros. Solteiro. Isso. Olha para mim aqui, solteiro. Você está livre. Baixa a mão, que já tem nego de olho em tu. Fala assim, solteiro, diga assim, eu estou livre. De novo, solteiro. Casado, diga, eu estou preso. Viu só? Como é que eles gritaram? Quer ver? Vamos tentar de novo. Casado, diga. O que é isso? Pedir de socorro. É isso aí. Você está rindo? Mas é sério. Então não tem mágica quando o assunto é casamento. Nós precisamos aprender. Tem algumas coisas, não dá para eu falar, porque cada um desse negócio aqui é um ponto. É muito assunto para um dia só. Mas domingo que vem eu vejo se eu falo de novo. E vai embora, porque eu vou repetir a mesma mensagem. E se seu marido não pegou na primeira, não pega na segunda. Deixa ele digerir semana que vem, tá certo? Posso ouvir um amém? Mas é uma oportunidade. O que eles precisam é de uma oportunidade e eles vão receber. O Boaz se interessa por Noemi, que começa catando restos. Ruth, perdão. Se interessa por Ruth, que começa catando restos. Não é assim que ela começa? Porque você deve começar com o que você tem, é a sua realidade. É um pouquinho. É isso. Não estou dizendo que depois de tanta crise, tanta dificuldade, tanta afronta, tanta humilhação, tanto isso, tanta traição, não dá para pagar. Isso aqui não é emoção, não é gaveta, não. Você fecha uma e abre outra. E tudo que estava aqui fica escondido. Não é assim que funciona, não. Sua emoção é como uma malha de rede. Está tudo interligado. O que nós precisamos é aprender a lidar com essas etapas. Vão vir crises que vão pedir mudanças e vamos enfrentar perdas. Vamos precisar de adaptabilidade. Muitas vezes criar um novo modelo, ver as escolhas sendo feitas, onde nós oferecemos liberdade de escolha, certo? Encarar nossa realidade atual, certo? Aprender a conviver com períodos de amargura de pessoas cujas quais nós amamos, entender o trabalho de equipe onde cada um faz a sua parte, ok? Entendendo que há um Deus que está olhando para tudo isso e vai nos dar a oportunidade. A amarga Noemi termina no capítulo 4 segurando um neto chamado, como é que era o nome do neto? Obed. Obed é pai de Jessé, que é pai de, ou seja, a moabita estrangeira, olha só, é a avó do rei Davi. O que ela recebeu? Uma oportunidade. Ela termina rindo e as outras mulheres dizendo para ela como você é abençoada. Como você é próspera, Noemi. Você é um exemplo.